بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Entre as preces que o profeta alaihi salatu wassalam repetia muito, ele dizia: ó aquele que revira os corações, firme o meu coração na tua religião. Ele foi perguntado sobre isso e então citou que o coração do ser humano está nas mãos de Allah Azza wa Jal. Por isso, estamos a falar de um assunto muito importante que é A'mal al-Qulub. A gente intitulou como as ações do coração. E vamos explicar em detalhes o que é isso e por que falar sobre isso, inshallah ta'ala. Hoje, ainda como introdução, por que as ações do coração, ou seja, aquilo que é íntimo do coração, é mais importante do que as ações dos órgãos, do que as ações aparentes, do que aquilo que realizamos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, ações externas, aparentes, entre oração, jejum e entre tantas outras adorações. Por que é tão mais importante? Antes disso, entre também os dua, entre as preces que o profeta alaihi salatu wassalam fazia, e isso indica a importância do assunto do coração, que a pessoa deve sempre procurar reparar o coração, sempre procurar fiscalizar como está o coração. E a gente vai citar alguns termos que dizem respeito a essas ações. Então, o Nabi alaihi salatu wassalam, por exemplo, dizia: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma aghfir li warhamni wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Vejam, parte da prece do profeta alaihi salatu wassalam. Ele dizia: Ya Allah, eu peço a ti o teu amor, o amor por ti, alcançar o amor a ti. Aí depois disse: e também o amor de quem te ama, wa hubba man yuhibbuk. E disse depois: e amar, e eu peço a ti, eu amar toda ação que me leva, que me aproxima de ti. Eu peço a ti o teu amor, o amor das pessoas que te amam, e amar tudo aquilo que me aproxima de ti. E esse amor é do quê? É ação do coração, não é algo externo. Outra questão, por exemplo, o Nabi alaihi salatu wassalam dizia: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Ele pedia proteção em Allah subhanahu wa ta'ala de 4 pontos. Dizia: Ya Allah, eu peço proteção em ti, eu peço refúgio em ti. Me livre de um conhecimento que não é benéfico e de um coração que não é devoto. La yakhsha'. Depois disse: e também me livre de um ego que não se contenta, não se satisfaz, e me livre também do pedido ou da prece que o Senhor não atende. Para a gente saber do que a gente vai falar, e claro, a gente vai demorar muito e, inshallah ta'ala, se for através da gravação, quem for acompanhar pode pausar e ouvir depois. Ações do coração, o que significa? Quando a gente fala ações do coração, quais são essas ações? Vou citar assim as palavras em árabe, essas ações em árabe e algumas traduzi-las. Assim, só como para lembrar o que é. Al-ikhlas, ou seja, a sinceridade, a pureza na intenção. Al-yaqin, a convicção. Al-tafakkur, a reflexão. Al-khushu', ou seja, a devoção, a concentração. Al-muraqabah, a fiscalização,
ou a autofiscalização, al-wara', at-tawakkul, ou seja, confiar a Deus, se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabba, o amor, al-raja', a esperança, al-khawf, o medo, al-sabr, a paciência, a perseverança, al-ridha, o contentamento, al-shukr, o agradecimento, al-ghayra, a honradez, a vergonha, o pudor, al-haya', al-tawba, o arrependimento, al-ikhbat, al-khashya, al-inaba, al-tawadu'. Cada ação dessas ações precisam de algumas horas para a gente estudá-las, para a gente introduzi-las no nosso coração, inshallah ta'ala, e trabalhá-las no nosso coração. Isso aí a gente adquire com o conhecimento da religião de Allah Azza wa Jal, com a revelação de Deus Altíssimo, seja através do Coran, da Sunnah, o que fazer, o que realizar, o que deixar de fazer. A gente às vezes pensa, se eu fizer um curso de motivação, participar de uma palestra motivacional, eu vou ficar bem. Não, isso não diz respeito à motivação, diz respeito à crença, diz respeito a eu aprender o que é a crença, o que eu tenho que ter no coração, o que eu não tenho que ter no coração. Por exemplo, cada termo desse tem o seu contrário, o seu antônimo. Se você fala, por exemplo, a humildade, a doença do coração que é contrária a isso, o que é? O orgulho, a arrogância. Você tem al-ikhlas, a sinceridade, a pureza na intenção. Tem o que? A hipocrisia. Se você tem a verdade, as-sidq, você tem o que? O contrário, al-kadhib, e assim por diante. Então, por que a'mal al-qulub, as ações do coração, as ações íntimas são mais importantes que as ações dos órgãos, que as ações aparentes externas? Uma primeira razão é dito assim: a'mal al-qulub hiya al-asl wa a'mal al-jawarih far'un anha. O que significa isso? As ações do coração são a base, são o alicerce. E as ações dos órgãos, as ações aparentes, são a ramificação daquilo que tem no coração. Por exemplo, você tem no coração a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid lillahi azza wa jal, e que você crê em Allah subhanahu wa ta'ala como o único que merece adoração. A partir dessa base, você tem as ramificações, que são as ações externas que a gente faz. E aí, essas ações do coração motivam, impulsionam as boas ações externas, as ações aparentes, o que a gente está chamando de ações dos órgãos. Em árabe a gente fala a'mal al-jawarih, estamos traduzindo como as ações dos órgãos, aquilo que eu faço com os meus órgãos. E também a falta ou o defeito dessa ação dentro do coração pode levar, a gente falar com exatidão, não é que leva, pode levar à destruição das ações aparentes, ou seja, a invalidez. Ou pode abatê-las, feri-las, diminuí-las, diminuir o valor delas. Bem entendido? Se eu não tenho a sinceridade no coração a Allah subhanahu wa ta'ala, aí eu faço muito, eu sou uma pessoa que rezo muito, mas isso não é dedicado a Deus Altíssimo seja. Então essas ações são inválidas. Ou a ação ela é inválida totalmente, ou se existe a sinceridade, mas na hora da realização da ação acontece algo que desvia um pouco a minha intenção, desvia um pouco a minha sinceridade, diminui da sinceridade, aí essa ação diminui também de acordo com a diminuição dessa sinceridade dentro do coração. Então, algumas frases que os sábios muçulmanos falaram sobre isso, por exemplo, é dito assim: إخلاص النية لله تعالى عمل قلبي. الإخلاص, a pureza na intenção, é uma ação do coração. فإذا زاد الإخلاص في قلب من قلب فإذا زال الإخلاص من قلب العبد فوقع في الشرك أو في النفاق الأكبر فإن إيمانه يبطل.
Então, se essa sinceridade ou essa pureza na intenção que está no coração, ela sai do coração da pessoa e ele cai na idolatria, adora algo ou alguém além de Deus Altíssimo seja, ou cai na hipocrisia maior, ou seja, faz não para Deus. O que acontece? Imanuhu yabtul. A crença dessa pessoa é inválida, é invalidada automaticamente. Agora, وَإِذَا وَقَعَ فِي الرِّيَاءِ فَإِنَّ إِيمَانَهُ يَخْتَلْ وَعَمَلُهُ الَّذِي خَالَطَهُ الرِّيَاءُ يَكُونُ بَاطِلًا. Agora, se ele cai em uma situação onde ele tem a sinceridade, mas em tal situação ele faz algo para alguém ver, ou seja, exibicionismo, vamos dizer. Então, o que acontece? A crença dele diminui e tem um defeito. E aquela ação que ele fez, propriamente dita, é inválida. Mas ele continua na crença. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente colocou como diretriz, que as ações do coração são a base. E tudo aquilo que a gente faz de ações aparentes são ramificações dessa crença. Uma outra questão importante também. Segundo ponto. Segunda razão pela qual a gente conclui com toda a convicção que as ações do coração são mais importantes que as ações externas. Ainda que as ações externas são necessárias e são importantes, mas só que elas têm que estar baseadas na ação do coração. Então a gente disse, número 1, as ações do coração são a base, as ações externas dos órgãos são ramificações dessas ações do coração. 2, a'malul qulub tu'azzimu a'mal al-jawarih. A'malul qulub tu'azzimu a'mal al-jawarih. As ações do coração aumentam, multiplicam, valorizam as ações dos órgãos. De forma que pode haver duas pessoas. Uma reza do lado da outra. Uma pessoa, com essa sua oração, está ganhando pontos negativos. E está fazendo um erro, um pecado. E a outra pessoa está se elevando, está nos níveis mais altos. Por causa do quê? De algo que existe dentro do coração, que é a niyya, al-ikhlas fi niyya. A pureza na intenção que está dentro do coração. Então, disseram, por exemplo, dentre as frases que são ditas sobre isso, Abdullah ibn al-Mubarak, radiyallahu anhu, ele disse assim, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةِ رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةِ. Pode haver uma pequena obra que você faz, a intenção engrandece essa obra, multiplica ela, valoriza ela. وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ. O contrário, e pode haver uma grande obra que a pessoa faz, a intenção diminui essa obra, diminui o valor dela. E a gente fala, diz como exemplo a salé, outras adorações também, mas também, até mesmo no que diz respeito aos pecados, uma má obra que a pessoa faz, dependendo da intenção, um é pior que o outro. Um exemplo, 2 pessoas roubaram 10 mil reais. Os dois estão errados, não estão? Os dois. Só que o primeiro roubou 10 mil reais, ele tem na intenção que ele vai distribuir cesta básica com esse dinheiro. E ele tem realmente essa intenção, ele não vai ficar com nada para ele. Fez um pecado e está no registro dele, que ele cometeu isso. Agora o outro, ele roubou o mesmo valor, e intenciona que é para ele e para o uso dele, e ele não tem muita necessidade, mas é um hobby dele, é um vício, roubar. E qual dos dois que tem mais sayyi'at? Qual dos dois está fazendo algo mais grave? Os dois fizeram algo hediondo, um erro muito grande. Só que a intenção diferenciou. Um está menos pior que o outro. Por exemplo, no que diz respeito ao pecado, às vezes
uma pessoa comete um erro, mas há a pessoa que comete o erro e desafia, diz, eu estou fazendo o mesmo. E hoje a gente tem, as redes sociais é um grande problema, uma grande musiba, uma grande desgraça para algumas pessoas e uma graça para outras. A pessoa comete o erro, publica, mostra, né? Então, ele fez um erro, outra pessoa fez o mesmo erro, mas ele tem vergonha. E ele faz aquilo e ele sabe, no fundo, eu estou cometendo um erro e tem vergonha de Allah subhanahu wa ta'ala mesmo, não está com vergonha das pessoas, não é a questão da hipocrisia. Qual dos dois é pior? É diferente, os dois, você, eu ser humano, nós seres humanos vimos a mesma ação, só que um dos dois é pior que o outro, ou melhor que o outro, né? Até o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse sobre o pecado: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toda a minha nação está em bem-estar, a não ser aqueles que cometem o erro e publicam. Allah subhanahu wa ta'ala faz a pessoa amanhecer e ele está encoberto. Satarallahu alayh. Essa palavra é importante, as-sitr. Mesmo a pessoa que faz o erro tem que procurar as-sitr. Tem gente que fala assim, não, é hipocrisia, ele fez mesmo. Não, a pessoa fez, mas não é para publicar que fez. É para procurar as-sitr. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim, a pessoa faz o erro de noite e amanhece, Allah subhanahu wa ta'ala encobriu ele. E ele amanhece dizendo, eu fiz tal e tal e tal. E hoje a publicação e os vídeos e assim por diante, a gente sabe como é. Allahu musta'an. Então, tem diferenças. A pessoa, por exemplo, outro exemplo, diz respeito a isso. Então, qual que é o ponto? A'mal al-qulub tu'azzim a'mal al-jawarih. As ações do coração multiplicam, valorizam as ações dos órgãos, tanto no que é errado como no que é certo. Por exemplo, uma pessoa faz uma doação e outra faz a mesma doação. Uma pessoa fez a doação e ele fez para não se constranger na frente de fulano, que fulano vai falar que eu não dei. Vai, eu vou dar. E ele deu a mesma coisa que o outro. E esse outro ele deu, e deu de bom agrado, antib nafs, e com boa intenção já desde o início. Então esse é mais valioso que o outro. Então isso que significa tu'azzim, valoriza, multiplica, aumenta a'mal al-jawarih, as ações dos órgãos. Entre outros exemplos que a gente pode dar. Só mais uma questão, só mais um exemplo ou uma frase, para a gente não demorar muito, já demoramos. أعمال القلوب تقوم في بعض الأحيان مقام أعمال الجوارح. Terceira diretriz ou terceira razão pela qual a gente tem que procurar estudar cada um daqueles termos que são ações do coração. As ações dos corações às vezes substituem as ações dos órgãos. Ou seja, a pessoa não fez, mas por causa daquilo que tem no coração da pessoa, do que ocorre no coração desse indivíduo, mesmo ele não fazendo, ele teve o mérito. É como se ele é igual a alguém que fez. Então, a gente diz assim, as ações do coração às vezes substituem as ações dos órgãos, as ações externas. Ou seja, ele é recompensado ou ele é punido, se Deus não perdoar, como alguém que fez. O exemplo disso: أتى رجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه. Na época do profeta عليه الصلاة والسلام, ele ia sair numa expedição para Tabuk. E Allah Azza wa Jal revelou detalhes sobre isso em Surat At-Tawbah. Então, quem for sair com o profeta عليه الصلاة والسلام e defendê-lo e defender os muçulmanos, ele precisa ter posse,
precisa ter uma montaria, precisa ter mantimento. Então, homens vieram até o profeta alayhi salatu wassalam e pediram: eu quero ir contigo, mas eu não posso. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse para eles: la ajidu ma ahmilukum alayh. Eu não tenho aquilo com o qual eu posso levá-los comigo. Então, como disse Allah Azza wa Jalla no Corão, tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'. Eles ficaram em Medina chorando, porque eles não puderam sair com o profeta alayhi salatu wassalam. Imagina, não puderam sair com ele para arriscar a vida por ele, né? Então, esses têm a recompensa como se tivessem feito, né? Aí o profeta alayhi salatu wassalam, sobre esse caso, ele disse assim: inna fil madinati la rijalan, fil madina tem homens que ficaram lá, não puderam vir com a gente. Ma sirtum masiran ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو حبسهم العذر. في المدينة tem homens que ficaram. E vocês, cada vale que vocês cruzam, cada passo que vocês dão, eles estão com vocês na recompensa. Aí ele diz, eles ficaram por causa da doença, ou ficaram por causa da necessidade. Eles não podem sair com a gente, né? O assunto, por exemplo, da defesa da causa do profeta alayhi salatu wassalam, na sua época e nos dias de hoje. Por exemplo, o Nabi alayhi salatu wassalam disse assim: Man sa'ala Allah ash-shahadata bi-sidq. Sidq, com verdade. A verdade é do coração. Então, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse assim: quem pedir a Allah Azza wa Jal o martírio com sinceridade, bi-sidq, بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. Allah Azza wa Jal irá fazê-lo alcançar os níveis do martírio, os níveis dos mártires, mesmo que ele morra em seu leito, mesmo que ele morra dormindo na cama dele. Mas qual o diferencial aqui? Ele disse aqui: Man sa'ala Allah ash-shahadata bi-sidq. Eu peço a Allah Azza wa Jal, se eu puder alcançar um martírio, e eu tenho no coração essa verdade, essa boa intenção, essa sinceridade, Allah Azza wa Jal dá para essa pessoa. E não aconteceu. Por isso a gente disse: a'malul qulub taqumu fi ba'd al-ahyan maqam a'mal al-jawarih. Às vezes, as ações do coração, aquilo que tem no coração de sentimento, de crença, de ação, pode levar a pessoa a estar no mesmo nível daquele que fez com os órgãos, que realizou. O contrário é a mesma coisa. Ele disse, alayhi salatu wassalam: Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah. Aquele que morrer e ele não lutar, não defender a causa justa da nossa religião, e também não comentar dentro de si mesmo sobre isso, e não comentar dentro de si mesmo sobre isso, mata ala shu'batin min nifaq. Morre tendo uma parte de hipocrisia, um pouco de hipocrisia, né? Walam yuhaddith bihi nafsah. Mata ala shu'batin min nifaq. Então, essas são algumas questões para a gente entender sobre a importância das ações do coração, né? Então citamos 3 pontos importantes, e ainda a introdução, inshallah ta'ala, todos esses termos que a gente citou, al-ikhlas, al-sidq, al-muraqabah, al-khawf, al-raja, al-ikhbat, entre outros termos, outras ações, tudo isso a gente tem que, inshallah ta'ala, estudar, ler, inshallah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiya anfusana taqwaha, نفوسنا تقواها وأن تزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا تقبل منا وبلغنا منازل الشهداء
وانصر إخواننا في كل مكان، في فلسطين، في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.